Poucos sabem, mas existe uma força silenciosa e implacável no inconsciente coletivo que, cedo ou tarde, declara guerra total contra a estrutura vazia do ego narcísico. Não se trata de uma vingança humana mesquinha, mas sim da própria lei da psique, buscando o equilíbrio, a totalidade, o retorno ao centro perdido. O preço dessa batalha é a desintegração da identidade falsa, a destruição da máscara construída com mentiras e projeções. Aquilo que Jung chamou de persona inflada. A amplificação dramática dessa verdade reside no fato de que o narcisista não pode fugir de si mesmo. O universo, aqui entendido como a psique em seu estado mais profundo e arquetípico, age como um espelho de fogo que reflete a feiura da sombra reprimida, forçando uma confrontação que o ego tenta evitar a todo custo. Isso não é ensinado em terapias rasas que apenas tratam os sintomas superficiais. É a arquitetura profunda da alma que Carl Jung decifrou. A mecânica da individuação que castiga severamente aqueles que tentam usurpar o lugar do si mesmo. Fique até o final, porque os últimos 90 segundos deste vídeo revelarão o único caminho que o narcisista tem para sobreviver a esse colapso apocalíptico. E se você convive com você precisa saber o que esperar e como se proteger dessa implosão. Jung nos advertiu que a negação sistemática da sombra e a consequente inflação do ego, o núcleo do narcisismo patológico, são desvios perigosos da jornada de individuação, um pecado psicológico que o inconsciente coletivo não perdoa, gerando complexos autônomos que agem como juízes internos. Quando eu revelar a quarta lei, a lei da ressonância vazia, você vai entender por que o caos emocional, a depressão inexplicável e a sensação de perseguição que ele sente não são acidentais, mas sim sinais inequívocos de que essa guerra silenciosa já começou na vida dele e, tragicamente, na sua, por ressonância. Hoje você descobrirá como a psique ataca o narcisista com precisão cirúrgica, conhecerá as 5 leis espirituais que desmantelam o ego inflado e aprenderá o segredo junguiano para blindar a sua própria alma da destruição que ele irradia ao seu redor, transformando-se de vítima em observador arquetípico. Ao final deste vídeo, vou revelar o arquétipo que o narcisista mais teme e por que ele é, paradoxalmente, a sua maior arma de defesa contra a contaminação. Um mergulho no universo de Carl Jung revela que a luta contra o narcisista não é apenas interpessoal. É, antes de tudo, uma tragédia interna, um drama da alma não resolvida. O narcisismo, sob a lente junguiana, é a patologia da persona, a máscara social que se tornou rígida demais, que se fundiu com o ego, levando o indivíduo a acreditar que ele é apenas a imagem que projeta para o mundo. O ego inflado do narcisista tenta se colocar no centro da mandala psíquica, usurpando o lugar legítimo do si mesmo, a totalidade, o Deus interior que Jung via como o objetivo final da vida humana. Quando essa usurpação acontece, o próprio universo psíquico, através de suas leis imutáveis, inicia o processo de correção, um processo que é experimentado pelo narcisista como desintegração, traição e abandono cósmico. Essa é a essência da guerra declarada pelo si mesmo contra o falso eu. É um choque entre o que é autêntico e o que é pura fachada. Um confronto entre a luz ilusória da persona e a verdade esmagadora da sombra. O roteiro da vida do narcisista torna-se, então, uma peça de teatro cujo palco está em colapso. A primeira lei que destrói o ego narcísico é a lei da projeção invertida e o castelo de areia. O narcisista sobrevive projetando suas inadequações, seus medos e sua sombra em outros. Ele não é capaz de carregar o peso da imperfeição, então ele a transfere, tornando o ambiente externo um depósito psíquico de tudo o que ele nega em si mesmo.
O indivíduo narcisista vive em um castelo de areia, construído com a matéria volátil da persona e erguido sobre a areia movediça da negação. Ele precisa de fontes externas constantes de validação, o suprimento narcísico, para manter esse castelo de pé. A lei da projeção invertida entra em ação quando o inconsciente coletivo se cansa desse desequilíbrio. O que acontece é que, em um momento crucial da vida, talvez uma crise de meia-idade, uma perda significativa ou um fracasso público, o mecanismo de projeção falha. A flecha que ele lança contra o mundo, cheia de culpa e defeitos, retorna em chamas para o seu ponto de origem. O espelho que ele usa para refletir sua grandiosidade começa a mostrar apenas o vazio, o medo e a miséria que ele tentou enterrar. O castelo de areia começa a ser erodido não por um ataque externo, mas pela sua própria fragilidade estrutural. A realidade externa, que é o campo de jogo da psique, deixa de cooperar. As pessoas param de aplaudir, os sistemas de apoio se quebram e, o mais terrível para o narcisista, a sua própria mente começa a questionar a narrativa. O narcisista experimenta essa inversão como perseguição. Ele acredita que o mundo está conspirando contra ele, mas, na verdade, é o seu próprio material sombrio que, tendo sido negado por tempo demais, retorna com uma virulência vingativa. A sombra que ele projetou em seus parceiros, em seus colegas, em seus filhos, volta para assombrá-lo como um complexo autônomo, vivenciado como ansiedade paralisante, hipocondria ou paranoia. Jung descreve isso como a desintegração da persona. Quando a persona se desintegra, o indivíduo se depara com o caos primordial do seu interior. Para o narcisista, que não tem um ego central, forte e autêntico, mas sim um ego inflado e oco, essa desintegração é aterrorizante. Ele não tem onde se apoiar. A projeção invertida significa que ele é forçado a ver, mesmo que momentaneamente e de forma distorcida, a imagem do monstro que ele criou e que ele tentou imputar aos outros. É o inferno do espelho quebrado, onde cada fragmento reflete uma parte de sua feiura negada. Essa lei garante que a fuga é impossível. A psique exige que a conta seja paga, e o pagamento é a confrontação com a verdade da própria nulidade interior. A profundidade dessa experiência é tanta que muitos narcisistas, neste ponto, intensificam seus comportamentos destrutivos ou mergulham em vícios, desesperados para abafar o eco do vazio que agora ressoa em seu peito. A areia do castelo que desaba se torna poeira que cega e asfixia. É a morte simbólica da persona. A segunda lei é o exílio forçado da sombra e o preço da totalidade. O narcisista, em sua busca por perfeição e adoração, precisa amputar de si mesmo qualquer traço de fraqueza, falha ou humanidade comum. Ele nega a sombra de forma violenta e sistemática. A sombra é tudo aquilo que o ego não quer ser, mas que, paradoxalmente, é essencial para a saúde psíquica e para a jornada de individuação. Jung era categórico. A sombra deve ser integrada, não eliminada. A lei do exílio forçado da sombra entra em cena quando o si mesmo, buscando a totalidade, exige que o material sombrio exilado retorne ao lar. O mecanismo é o seguinte: a sombra, vivendo no subsolo da psique, acumula energia reprimida, tornando-se cada vez mais densa e autônoma. O narcisista, por ter projetado essa sombra no mundo, passa a viver em um estado constante de alerta e suspeita. Ele está sempre esperando o ataque, porque ele sabe inconscientemente da força e do ódio do material que ele reprimiu. Quando o inconsciente coletivo decide que o tempo da negação acabou, ele força o narcisista ao exílio. Ele é exilado da sua própria luz, da sua própria paz. O exílio é a perda de controle sobre a imagem. De repente, a sombra se manifesta através de lapsos, erros públicos, doenças inexplicáveis ou explosões de raiva que destroem a persona polida.
O preço da totalidade é o reconhecimento da sua própria miséria. O narcisista se recusa a pagar esse preço. A sombra, então, se manifesta através de compulsões autodestrutivas. O que ele mais teme, ser visto como fraco, dependente ou falho, é o que o universo começa a orquestrar de maneira implacável. Ele se torna o seu próprio carrasco, através de autossabotagem inconsciente que destrói relacionamentos, carreiras e reputações. É a sombra agindo de dentro para fora. A totalidade exige a união dos opostos, a luz da persona e a escuridão da sombra. O narcisista, preso no polo da luz superficial, é arrastado para o polo da escuridão, para o abismo, não para ser destruído, mas para ser obrigado a olhar para o que existe ali. O exílio forçado significa que ele perde o direito de se identificar apenas com a glória. Ele é forçado a conviver com a sua própria imperfeição. E essa convivência é a dor mais aguda para o ego inflado. É o equivalente psicológico de Midas, onde tudo que ele toca para obter glória se transforma em lixo emocional e culpa. A sombra não é mais uma entidade que ele pode terceirizar. É um complexo que o domina e o dita. Ele se torna refém das suas próprias partes negadas. E a vida se torna uma sequência de eventos onde ele não consegue mais se reconhecer, sentindo-se possuído por impulsos que não entende. A guerra interna é travada no campo de batalha da sua vida exterior, e os estragos são visíveis e permanentes. A luz que ele tanto cultuava começa a queimar a máscara que ele usava para se proteger, revelando a ferida aberta da alma. O exílio é frio e silencioso, e a sombra se torna a sua única companhia. A terceira lei é a lei da ressonância vazia e a fome do arquétipo materno. A ressonância vazia é talvez a manifestação mais sutil, mas mais devastadora da guerra psicológica. O narcisista vive em função do que recebe dos outros. Ele é um buraco negro emocional, sempre sugando, mas nunca satisfeito. A psique, regida pela lei da equivalência e da circulação de energia, não tolera esse fluxo unilateral indefinidamente. A lei da ressonância vazia atesta que quanto mais o narcisista exige nutrição e adoração do mundo externo, mais vazio ele se torna internamente. O seu relacionamento com o arquétipo materno, a fonte interna de nutrição, aceitação e segurança, foi rompido na infância ou reprimido. Ele tenta compensar essa carência arquetípica com o suprimento externo. Contudo, o inconsciente coletivo impõe que o vazio interno só pode ser preenchido pela aceitação do si mesmo. Nenhuma quantidade de adoração externa consegue penetrar a couraça de seu ego e tocar a ferida da criança interior. O universo começa a ressoar com esse vazio. O que significa isso? Significa que, mesmo em meio à aclamação, mesmo rodeado por seguidores, mesmo em relacionamentos de dependência mútua, ele sente uma solidão metafísica. As conexões que ele estabelece são superficiais, baseadas em transações, e não em autenticidade. Quando a crise atinge, o narcisista percebe que ele é essencialmente invisível para aqueles que o rodeiam. Eles veem a persona, a imagem, mas ninguém realmente o conhece. E o pior, ele não conhece a si mesmo. Essa lei destrói o ego através da fome eterna. O narcisista pode obter dinheiro, poder e sexo, mas a satisfação é efêmera, instantânea, e logo em seguida o vazio retorna, mais profundo e mais frio. É o castigo de Tântalo. Ele está sempre sedento e faminto, com a água e a comida sempre à beira do seu alcance, mas incapaz de saciar a sua necessidade fundamental. A ressonância vazia garante que cada vitória externa acentua a derrota interna. A máquina de consumo emocional que ele construiu falha porque a qualidade do combustível, a adoração, não é suficiente para reparar o dano estrutural do seu interior. O si mesmo exige a busca pela fonte interna de nutrição,
a reconciliação com o arquétipo materno interno, a capacidade de se amar incondicionalmente, algo que o ego narcísico considera impossível e desnecessário. Enquanto ele se recusa a olhar para dentro, o universo externo, em conformidade com as leis psíquicas, drena a sua energia e o deixa à deriva em um oceano de superficialidade. Ele se torna uma concha, uma casca, e a sua grandiosidade é apenas o eco oco de uma promessa não cumprida. A solidão que ele sente é, na verdade, o luto da alma pela totalidade perdida. Ele pode ter uma multidão o venerando, mas ele está em um exílio perpétuo, isolado pela muralha de sua própria falsidade. A quarta lei é a revolta do si mesmo e a busca pelo centro perdido. O si mesmo é o centro regulador da psique, o arquétipo da totalidade. Ele é quem orquestra a jornada de individuação. Quando o ego narcísico se infla e tenta dominar todo o território psíquico, ele comete um ato de arrogância arquetípica, um híbris psicológico. Ele tenta substituir Deus, ou seja, o princípio unificador da alma. A revolta do si mesmo é a resposta cósmica e psíquica a essa usurpação. Esta lei se manifesta como uma crise existencial profunda e não negociável. O si mesmo envia sinais de que o caminho está errado, usando o desastre pessoal como um megafone. O narcisista pode, de repente, perder tudo o que define sua persona: status, dinheiro, saúde ou relacionamento que lhe fornecia o suprimento mais vital. Esses eventos não são punições aleatórias, mas sim tentativas desesperadas do si mesmo de quebrar a rigidez do ego e forçá-lo a uma humildade necessária para a transformação. A revolta é sentida como um desmantelamento interno. O narcisista perde o senso de propósito. Ele é confrontado com a pergunta: quem sou eu sem a minha máscara? E a resposta é: nada. A ausência de um núcleo autêntico o leva ao terror do não ser. O si mesmo, através de sonhos e sincronicidades, começa a enviar símbolos de fragmentação, morte e renascimento. Mas o narcisista, por ser avesso à dor e à introspecção, luta contra esses símbolos. Ele tenta racionalizar a crise, culpar os outros ou encontrar um novo suprimento que tape o buraco. Entretanto, a revolta do si mesmo é implacável. Ela opera através da doença psicossomática, da depressão que não responde a tratamentos superficiais ou da sensação constante de que a vida perdeu o sabor, tornando-se cinzenta e sem significado. O si mesmo está exigindo que ele encontre o centro verdadeiro. O narcisista, que projetou sua força e vitalidade para fora, agora se sente vazio e sem energia. Ele é forçado a olhar para o abismo, o vazio que ele dedicou a vida inteira a evitar. Esta lei ensina que a vida não pode ser vivida em função da imagem externa. O verdadeiro poder e significado vem da aliança entre o ego e o si mesmo. Ao lutar contra essa aliança, o narcisista se torna seu próprio inferno. Ele é o prisioneiro de sua própria grandiosidade e a única chave para a cela é a rendição, a aceitação da sua pequenez humana e da sua sombra. A revolta do si mesmo é a última chamada para a individuação. Se ele falha em responder, a psique entra em um estado de estagnação crônica e morte simbólica. A vida se torna uma repetição mecânica de padrões destrutivos, um eterno retorno ao mesmo vazio, mas sem a energia necessária para escapar. A quinta lei é o retorno do arquétipo do herói ferido e o impossível sacrifício. Todo indivíduo embarca na jornada do herói, mesmo que inconscientemente. Para Jung, essa jornada culmina na individuação, um processo que sempre envolve sofrimento, sacrifício e a confrontação com monstros, internos e externos. O narcisista tenta pular a etapa do sofrimento e do sacrifício. Ele se vê como um herói invencível, a persona, mas foge da vulnerabilidade inerente ao herói ferido.
A lei do retorno do arquétipo do herói ferido é a imposição do sofrimento necessário. O universo, ou o si mesmo, força o narcisista a confrontar uma ferida que ele não pode curar com charme, poder ou manipulação. Pode ser a perda de um filho, uma falha de saúde irreversível ou a revelação pública de uma traição que destrói sua reputação. A ferida é escolhida pelo inconsciente coletivo porque é a única coisa que pode potencialmente penetrar a sua couraça de defesas. O herói ferido, o Quiron da mitologia, é aquele que deve descer ao submundo da dor para ganhar a sabedoria e a humildade necessárias para se tornar um curador, ou, no mínimo, um ser humano completo. O narcisista, no entanto, não consegue sacrificar a sua grandiosidade. O sacrifício que a lei exige é o sacrifício do ego inflado, a admissão da dependência, da falibilidade e da dor. Ele precisa se despir da armadura para que a ferida possa ser vista e tratada, mas ele associa a vulnerabilidade à aniquilação total. O impossível sacrifício é o ato de aceitar a dor como mestra. O narcisista prefere manter a ilusão de poder e invencibilidade, mesmo que isso signifique definhar na solidão de sua própria mente. Essa lei, portanto, destrói o ego ao remover as suas muletas. Ele perde a capacidade de extrair energia dos outros, porque os outros se exaurem e se afastam, vítimas da ressonância vazia. Ele perde a capacidade de se enganar, porque a sombra exposta o lembra constantemente da sua fraude. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O resultado final dessa lei, se ele se recusa ao sacrifício, é o isolamento completo e a petrificação emocional. Ele se torna um complexo mumificado, incapaz de crescimento, estagnado na dor da ferida não reconhecida. Ele é, paradoxalmente, o prisioneiro mais vigiado de sua própria glória. O arquétipo do herói ferido insiste que a verdadeira força reside na capacidade de suportar a dor sem se quebrar. O narcisista se quebra internamente, porque ele se recusa a ser quebrado de maneira terapêutica e transformadora. Ele se recusa a ser humano. Essa recusa é a sua sentença mais severa, imposta não por um Deus externo, mas pela sua própria psique, buscando a homeostase perdida. O fardo de ser perfeito é pesado demais e o castelo de cartas cai, não por causa do vento, mas por causa do peso do próprio ouro falso que o compõe. A guerra do universo contra o narcisista é a guerra da realidade contra a ilusão. A densidade desse mergulho nos leva a entender que o narcisista não é apenas mau, ele é, fundamentalmente, incompleto. Ele está em guerra com o princípio da totalidade. A sua vida é a manifestação de um complexo autônomo que sequestrou a sua personalidade, e as 5 leis espirituais que o desmantelam são, na verdade, os mecanismos de defesa do inconsciente coletivo para proteger a totalidade da psique humana. Cada lei é um estágio da dissolução da persona e da sombra, um convite forçado ao processo alquímico de transformação. O roteiro desta tragédia é escrito com símbolos universais. Pensemos na metáfora do labirinto. O narcisista vive no centro de um labirinto que ele mesmo construiu, feito de espelhos e falsas saídas. Ele se deleita com o reflexo em cada curva, mas nunca encontra o fio de Ariadne que o levaria para fora, para a realidade. A primeira lei, a projeção invertida, é o momento em que os espelhos do labirinto se quebram. Ele não vê mais a sua imagem inflada, mas apenas fragmentos que o dilaceram. O ambiente, antes um palco para sua glória,
torna-se um campo minado de verdades não ditas. Ele se debate, tentando juntar os cacos para reconstruir a imagem, mas a força da inversão é maior do que sua vontade. Ele se sente traído pela própria realidade que ele manipulava. A segunda lei, o exílio da sombra, é o momento em que o minotauro do labirinto, o material reprimido, se liberta. Este monstro, nutrido pela negação, exige a sua porção de atenção. O narcisista, que se via como o herói Teseu, se descobre como o próprio monstro. A energia da sombra é caótica, imprevisível, e ela o leva a atos de autossabotagem que parecem inexplicáveis para o observador externo. Ele destrói aquilo que mais precisa, porque o monstro interno não tolera a felicidade ou a estabilidade, pois elas ameaçam a sua existência. O exílio é a experiência da dissociação, onde ele age, mas não se reconhece nas próprias ações. Um fenômeno comum quando um complexo autônomo assume o comando. O narcisista se sente possuído, e de fato está, pela sombra que ele tentou enterrar viva. A terceira lei, a ressonância vazia, é a falta de oxigênio no labirinto. O ar está rarefeito. O narcisista, embora em constante busca por nutrição, não consegue respirar a vida autêntica. Ele se afoga na superficialidade. Pessoas vêm e vão, mas todas parecem indistintas, porque ele não as vê como seres humanos, mas como fontes de energia. O vazio se aprofunda a ponto de ele não conseguir mais sentir a alegria genuína, a conexão numênica com o outro. Ele fica preso na repetição do padrão, buscando a próxima dose de adulação que só o deixa mais faminto. A sua alma está desidratada e ele não consegue beber da água viva que jorra do seu próprio si mesmo, porque o ego construiu uma barragem de arrogância. A ironia é que a sua maior necessidade é a intimidade, e o seu maior medo é exatamente a intimidade, pois ela exige a transparência da alma. A quarta lei, a revolta do si mesmo, é o labirinto que se transforma em uma espiral descendente. O centro que ele tentou usurpar começa a emitir frequências de desordem e crise. O si mesmo não se comunica através da razão, mas através de símbolos e eventos que desmantelam o ego. A perda de status não é apenas uma perda financeira. É o si mesmo dizendo: você não é a sua carteira, você não é o seu título. A doença crônica não é apenas um problema físico, é o si mesmo dizendo: o corpo é a prisão da alma que se recusa a se transformar. O narcisista, nesse estágio, sente um pânico primordial, o medo da aniquilação. Ele se agarra a qualquer migalha de poder, mas a areia sob seus pés já se foi. Ele está caindo, e a queda é a última oportunidade para a humildade. A quinta lei, o retorno do arquétipo do herói ferido, é o teste final no abismo do labirinto. Para sair, ele precisa reconhecer a sua ferida original, a falha arquetípica na sua formação. Ele precisa chorar, não pela perda de seu poder, mas pela perda de sua alma. O herói ferido exige que ele aceite a sua vulnerabilidade como um portal para a força verdadeira, não a força da tirania, mas a força da resiliência humana. O narcisista recusa. Ele prefere a dignidade da morte do que a indignidade da confissão. Ele prefere a máscara de mármore do que a pele vulnerável. O sacrifício é o reconhecimento de que ele precisa de ajuda, de que ele é apenas um ser humano. Essa é a verdade que o ego inflado não pode suportar, e é aí que a destruição se completa. Ele se torna o prisioneiro de sua própria invencibilidade imaginária. A jornada de Jung é sempre sobre a individuação. O narcisismo é a falha em iniciar essa jornada de forma ética. O indivíduo narcisista permanece na infância psicológica, esperando que o mundo seja o seu pai ou mãe onipotente que resolva seus problemas e o aplauda incondicionalmente. As 5 leis não são uma punição sádica do universo, mas sim a expressão da necessidade intrínseca da psique de amadurecer.
É a dor da separação entre o ego e o si mesmo que o narcisista sente. E essa dor é a sua única chance de redenção. A complexidade da psique exige que entendamos que o narcisista é a vítima de seu próprio complexo. Ele não escolheu conscientemente ser assim. Ele foi aprisionado por um padrão de defesa que se tornou a sua identidade. A guerra declarada pelo universo é um processo de despersonalização, a remoção forçada dos mecanismos que o impedem de ver a verdade. A verdade, nesse contexto, é a sua incompletude e a sua dependência fundamental. Vamos expandir a visão sobre a projeção invertida. O narcisista projeta a sua sombra de forma tão intensa que o ambiente ao seu redor se torna saturado com essa energia. As pessoas ao seu redor começam a se sentir culpadas, inadequadas ou cheias de raiva, carregando o material sombrio que não lhes pertence. Quando o mecanismo inverte, esse material saturado não tem mais para onde ir. Ele se condensa na forma de eventos concretos que o atingem diretamente. Por exemplo, ele projeta sua inveja e incompetência em um colega de trabalho, mas de repente é ele quem é investigado por incompetência, ou ele é o alvo da inveja alheia. É um bumerangue psíquico. A matéria psíquica, ao ser jogada com tanta força, retorna com força equivalente. O drama da projeção invertida é que ela destrói a sua principal defesa, a culpa. O narcisista vive da certeza de que ele é a vítima e todos os outros são os culpados. Quando o universo inverte, ele é confrontado com a evidência de que a culpa reside em sua própria ação, em sua própria negação. Ele entra em dissonância cognitiva extrema, pois o seu sistema de crenças, eu sou perfeito e os outros são defeituosos, entra em colapso. O desespero que surge disso é a principal fonte de suas explosões de raiva e seu comportamento errático. Ele está lutando contra a verdade absoluta de que ele não pode controlar a realidade para sempre. A segunda lei sobre o exílio da sombra é um tema de enorme profundidade junguiana. A sombra do narcisista é gigantesca, pois inclui não apenas a maldade, mas também a vulnerabilidade, o medo de ser medíocre, o desejo de ser cuidado e a necessidade de aceitação. Ao negar esses aspectos, ele perde a sua humanidade e a sua capacidade de empatia. O exílio forçado é a manifestação dessa sombra na forma de complexos destrutivos que agem como juízes. Imagine que a sombra se torna um tirano interno, tão cruel quanto o narcisista foi com os outros. Este tirano o pune com insônia, pensamentos obsessivos, medos irracionais e a constante sensação de ser inadequado, apesar de sua fachada de grandiosidade. A sombra exige o reconhecimento. A única maneira de acalmar esse monstro é olhar para ele e dizer: sim, você é parte de mim. Mas o narcisista não pode fazer isso, porque ele construiu sua vida inteira sobre a premissa de que ele é isento de tais fraquezas. O exílio se torna um autoencarceramento. Ele está preso em uma cela de ouro, mas a porta está aberta. Ele só precisa dar um passo, mas o passo exige a dissolução do ego, o que para ele é a morte. A sombra então se vinga, tornando a sua vida cada vez menor, mais controlada e mais infeliz, até que ele se torne a caricatura de si mesmo, consumido pela sua própria escuridão. O preço da totalidade é o reconhecimento de que a luz e a sombra são irmãs, e o narcisista é órfão de uma delas. A terceira lei, a ressonância vazia, ecoa a busca pela alma. O narcisista confunde admiração com amor. Ele confunde poder com valor. A lei da ressonância vazia é o princípio de que você só pode receber aquilo que você está disposto a dar, em termos de autenticidade. Como o narcisista só dá fachada e manipulação, ele só recebe fachada e manipulação de volta. Ele se torna o centro de um teatro vazio. As pessoas ao seu redor podem temê-lo ou admirá-lo, mas elas não o amam. E quando ele precisa de amor genuíno,
Aquele que cura e sustenta a alma, ele não o encontra. Essa lei é a destruição da ilusão de controle interpessoal. Ele pode controlar as ações, mas nunca os sentimentos verdadeiros dos outros. E a sua alma faminta só responde a sentimentos verdadeiros. É um ciclo de dependência e desapontamento. Ele busca suprimento, consome o suprimento, mas o suprimento é contaminado pela falsidade de sua interação. E o vazio retorna. O universo está lhe dizendo: procure a água na sua própria fonte. O arquétipo materno, que representa a nutrição e o acolhimento incondicional, só pode ser acessado internamente. Ele precisa se tornar o seu próprio pai e mãe, mas ele se recusa a assumir a responsabilidade de ser um adulto psicológico. A ressonância vazia é o grito de fome da sua criança interior. A quarta lei, a revolta do si mesmo, é o ápice da crise. O si mesmo se comunica através de mandalas e sonhos, buscando integrar a psique. Quando o ego narcísico impede esse processo, o si mesmo usa a doença e o desastre. O propósito da vida, segundo Jung, é a individuação, a realização do si mesmo. O narcisista vive para a persona, para o que os outros pensam. A revolta do si mesmo é a anulação do propósito externo. Por que ele faz o que faz? Para ser admirado. O que acontece quando ele não é mais admirado? Ele perde o sentido. Essa lei opera como um terremoto. Ela derruba as estruturas externas para que ele possa ser forçado a construir um núcleo interno. É uma oportunidade, mas é uma oportunidade dolorosa. Ele experimenta o caos primordial, a sensação de que nada faz sentido, que sua vida foi uma piada cósmica. Essa é a depressão narcísica, diferente da depressão comum. É a depressão da alma que perdeu sua bússola, pois a bússola foi roubada pelo ego inflado. A revolta do si mesmo exige que ele se ajoelhe diante do mistério da vida, diante da sua própria fragilidade. A quinta lei, o retorno do herói ferido, é a exigência da maturidade emocional. O narcisista quer a glória da vitória sem as cicatrizes da batalha. O arquétipo do herói ferido que surge neste momento força-o a aceitar a vulnerabilidade como a verdadeira coragem. A ferida que ele precisa aceitar é a ferida da humanidade, a finitude, a imperfeição. O sacrifício impossível não é físico, é o sacrifício da ilusão de onipotência. Ele precisa desistir de ser um Deus para se tornar um homem. O universo lhe dá a ferida que o obrigaria a buscar a cura, e a cura só vem pela humildade. A maioria dos narcisistas falha neste teste. Eles preferem se isolar e culpar a ferida do que aceitá-la como um portal para a sabedoria. Eles se tornam amargos, ressentidos e paranoicos, pois a aceitação da ferida é o fim da persona. E o fim da persona é o que eles mais temem. O destino do narcisista que se recusa à transformação é a estagnação. Ele não avança na jornada da individuação. Ele se torna um complexo petrificado, repetindo os mesmos padrões de abuso e busca por suprimento, mas com menos energia e mais amargura a cada ciclo. A guerra do universo se torna uma guerra fria, uma erosão lenta e implacável da sua vitalidade. Ele se torna um fantasma na própria vida, vivendo no passado da sua suposta glória ou no futuro da sua vingança imaginária. Para aqueles que convivem ou conviveram com o narcisista, a compreensão dessas leis junguianas é libertadora. Você não é a causa da sua dor. Você é o espelho que a psique dele usou para refletir sua verdade negada. O caos que ele projeta é o caos do seu interior. A sua função não é curá-lo. Essa é a tarefa do si mesmo dele. A sua tarefa é testemunhar a guerra e proteger a sua própria alma da contaminação. O arquétipo que o narcisista mais teme é o arquétipo da testemunha. Não a vítima que reage com raiva ou dor, pois isso o alimenta, mas a testemunha silenciosa,
a que observa o seu teatro em colapso sem se deixar enredar na narrativa. O narcisista precisa de reações emocionais para validar sua existência. A testemunha, o observador consciente que Jung nos ensinou a desenvolver, é a negação de seu suprimento mais vital. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje, na prática. Atenção! O estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. Ao final desta jornada profunda, é vital que compreendamos o que significa esse arquétipo da testemunha. É a capacidade de manter a diferenciação entre o seu ego e o complexo narcísico que está agindo. A testemunha vê a persona em desintegração. Reconhece a sombra em exílio e sente a ressonância vazia, mas não absorve essa dor. Ela entende que a guerra é interna e o palco externo é apenas o sintoma. Ao se tornar a testemunha, você recupera sua projeção e se torna imune ao caos dele. Você se torna o centro firme em meio ao terremoto. A testemunha é a sua maior arma de defesa, pois ela retira a energia do palco e força o narcisista a enfrentar o seu próprio vazio. Você não precisa lutar, basta observar e permitir que o si mesmo dele faça o seu trabalho, que é desmantelar a mentira para que talvez a verdade possa ter uma chance de nascer. A guerra é interna, mas as consequências são visíveis para todos que têm olhos para ver. As 5 leis se cumprem com a precisão de um relógio cósmico, pois a psique exige o retorno à totalidade. O abismo que você teme olhar no outro é a ponte para a totalidade que você precisa abraçar em si mesmo. Se esta profunda imersão na psicologia da alma tocou em alguma verdade reprimida, se você sentiu o eco dessas leis ressoando em suas próprias experiências, o convite é para a ação consciente. O processo de individuação exige coragem e o primeiro passo é reconhecer a verdade. Curta este vídeo se a sua alma reconheceu o chamado do si mesmo. Comente abaixo, compartilhando qual das 5 leis você presenciou com mais intensidade, seja em sua própria vida ou na vida de alguém próximo. O ato de nomear o complexo é o primeiro passo para retirá-lo da sombra. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você sabe que precisam entender a profundidade desse drama psicológico. E inscreva-se no canal para continuar a sua jornada rumo à totalidade. Afinal, a psique não tolera o vazio. E ao preencher a sua vida com o conhecimento profundo, você protege a sua própria luz da escuridão alheia. Assuma a sua postura de testemunha e avance na sua própria jornada do herói. O avanço da individuação, segundo Jung, é a resposta ética à pressão exercida pelas leis arquetípicas. O narcisista falha eticamente porque ele opta pela fuga e pela distorção, em vez da confrontação e da integração. O drama se torna uma ópera trágica, onde o protagonista, cego pela própria luz, é derrubado pela força da gravidade psíquica. Essa força não é pessoal, é a expressão da tendência da natureza em direção à totalidade. Quando a totalidade é negada, a psique se vinga. Aprofundemos a compreensão da projeção invertida no contexto do desespero narcísico. A inversão da projeção é o momento em que o mundo para de ser um espelho de adulação e se torna um espelho de acusação. O narcisista vive do jogo de poder, onde ele é o predador e os outros são os objetos. Quando a lei se manifesta, ele subitamente se percebe como o objeto, o alvo de julgamento e crítica que ele projetava em todos ao redor. Essa experiência é desorientadora. O mundo, antes previsível e controlável, torna-se hostil e incompreensível. Ele não consegue processar a ideia de que a hostilidade vem do seu próprio material psíquico, então ele externaliza a culpa.
Ele vê conspiradores, invejosos e inimigos em todos os cantos. A paranoia, nesse sentido, é a manifestação da projeção invertida em seu estágio mais agudo. Ele está sendo perseguido, mas o perseguidor é a sua sombra. A tragédia do narcisista é que ele é incapaz de experimentar a verdadeira culpa, aquela que leva ao arrependimento e à reparação. Ele só experimenta a vergonha, que é a dor de ser pego, a dor da persona desmascarada. A culpa autêntica exigiria a aceitação da imperfeição. A vergonha exige a reconstrução imediata da fachada, não importa o custo. Portanto, a projeção invertida, em vez de levar à introspecção, frequentemente o leva a uma escalada de comportamento destrutivo para calar o espelho quebrado. Ele tenta destruir o mensageiro, aqueles que o acusam, em vez de ouvir a mensagem, a verdade sobre si mesmo. A inversão não é a cura, mas sim o catalisador para uma crise que só a humildade, o sacrifício impossível da quinta lei, poderia resolver. O exílio forçado da sombra, a segunda lei, transforma-se em um fardo crônico. A energia psíquica gasta para manter a sombra exilada é imensa, levando o narcisista à exaustão crônica. Ele precisa de adrenalina constante, de dramas incessantes, para sentir-se vivo e para desviar a atenção do vazio interno. Quando o si mesmo exige o retorno da sombra, ele não apenas se manifesta em atos de autossabotagem, mas também na perda da criatividade e da espontaneidade. A rigidez da persona sufoca a vida. O indivíduo se torna previsível, mecânico, reagindo sempre da mesma forma às ameaças, pois não há mais espaço para a novidade da vida. A sombra contém o ouro que ele nega, a capacidade de sentir a profundidade das emoções, a compaixão e a vulnerabilidade que, se integradas, o tornariam um ser humano rico e completo. Ao exilá-la, ele se torna emocionalmente pobre. O ouro da sombra, no entanto, não desaparece. Ele se transforma em lixo emocional que ele joga sobre os outros. O exílio é uma prisão onde o narcisista é tanto o carcereiro quanto o prisioneiro. Ele está aprisionado na sua própria imagem de perfeição. A sombra, por sua vez, assume a forma de um demônio interno que o sussurra que ele é uma fraude, minando sua confiança e garantindo que ele nunca encontre paz, mesmo no topo de sua glória. O custo desse exílio é a alma. A terceira lei, a ressonância vazia, atinge a raiz de sua existência, que é a necessidade de ser visto e reconhecido. A busca pelo suprimento narcísico é a busca pela mãe perdida, pela aceitação incondicional que lhe foi negada. O universo, através da ressonância vazia, ensina que o buraco da alma não é preenchível por matéria externa. Não importa quantos aplausos ele receba, o eco em seu coração é sempre a ausência. Ele não sabe o que é ser amado, apenas o que é ser admirado. O amor exige ser visto em sua totalidade, com falhas e virtudes, e isso é a antítese do narcisismo. A ressonância vazia se manifesta nos relacionamentos como uma série interminável de substituições. Ele não consegue manter conexões profundas, porque a intimidade o confrontaria com sua própria superficialidade. Ele abandona ou destrói parceiros assim que eles começam a ver através da persona, ou quando o suprimento diminui. A lei garante que ele estará sempre em movimento, sempre buscando o próximo fixo de adoração. Mas cada fixo o deixa mais exausto e mais vazio do que o anterior. O seu destino é ser um errante emocional, eternamente sedento, condenado a nunca se sentir em casa, nem em si mesmo, nem no mundo. A sua fome é arquetípica e só pode ser saciada por uma fonte arquetípica, a aceitação do si mesmo como fonte de nutrição interna. A revolta do si mesmo, a quarta lei, é a intervenção divina no sentido psicológico do termo. É o si mesmo tentando salvar o ego de sua própria ruína. A crise existencial não é um capricho do destino, é uma necessidade de transformação.
O narcisista, ao ser confrontado com a perda de significado, está sendo convidado a transcender o ego e a persona. Ele é chamado a um propósito maior do que a sua própria glória. Mas o ego inflado resiste ferozmente a qualquer coisa que não o coloque no centro. Ele tenta redefinir a crise como uma injustiça, como a prova de que o mundo é maligno, em vez de um sinal de que ele precisa mudar a rota. A revolta se manifesta em sonhos vívidos de destruição, em visões de morte e renascimento que ele rapidamente descarta ou ignora. A linguagem do si mesmo é simbólica, mas o narcisista só entende a linguagem do poder e do controle. Ao ignorar os sinais, ele força o si mesmo a falar mais alto, através do colapso nervoso, da falência ou da humilhação pública. O objetivo não é destruir, mas forçar a rendição. O si mesmo é o grande curador, mas ele só cura o que se submete à sua sabedoria. A recusa do narcisista em se render é a sua condenação, pois ele escolhe a rigidez do ego em vez da fluidez da vida. Ele prefere ser o rei de um deserto estéril do que um humilde morador de um jardim fértil. O sacrifício é a descida ao submundo, a noite escura da alma, onde o ego é purificado pelo fogo. É a admissão da dor, da inveja, do medo. O narcisista, porém, interpreta o sofrimento como fraqueza e a fraqueza como morte. Ele se recusa a se deitar na cama de dor para ser curado. Ele prefere atuar a dor para obter simpatia e suprimento, em vez de vivenciá-la autenticamente para obter transformação. O impossível sacrifício é a renúncia à imagem de invencibilidade. Enquanto ele se agarra a essa imagem, a ferida se aprofunda. Ele se torna o eterno paciente que se recusa ao tratamento, e por isso sua vida é marcada pela repetição da mesma miséria emocional, apenas disfarçada por diferentes cenários. A lei do herói ferido é a última porta para a humanidade, e a recusa em cruzá-la o condena a ser menos do que um homem, um complexo ambulante. A guerra é inevitável, porque a psique busca a homeostase. Onde há desequilíbrio, há correção. A natureza não negocia com o ego, ela impõe a lei, e a lei é a totalidade. A jornada do indivíduo que convive com o narcisista, a testemunha, é fundamentalmente a jornada de diferenciação. Você deve se diferenciar do caos dele. Você não pode salvar o ego dele da guerra declarada pelo si mesmo, mas você pode garantir que o seu próprio si mesmo seja honrado e protegido. A observação, a atitude de testemunha, é o desengajamento emocional necessário para que você não seja consumido pela espiral descendente dele. A testemunha opera na frequência da verdade, enquanto o narcisista vibra na frequência da ilusão. Quando você se recusa a alimentar a ilusão, o narcisista perde o seu palco e sua energia. Ele se torna um complexo faminto, mas ineficaz em seu poder de contaminação sobre você. Este é o segredo junguiano para a liberdade. Não lutar contra a sombra dele, mas acender a sua própria luz interna, fortalecendo o seu si mesmo. A testemunha sabe que o destino do narcisista está em suas próprias mãos, ou mais precisamente, em sua própria psique. O universo não precisa de ajuda para derrubar o ego inflado. Ele só precisa de tempo e da constância de suas leis. O seu papel é se afastar do campo de batalha para preservar a sua integridade e para que o eco dessa tragédia não se torne o tema central da sua própria vida. A metáfora da alquimia é crucial aqui. Jung via o processo de individuação como a busca pela pedra filosofal, a transformação do chumbo em ouro. O narcisista está preso no chumbo de sua persona rígida e sua sombra pesada. O processo alquímico que o universo impõe é a calcinatio, a dissolução pelo fogo. O ego narcísico precisa ser queimado e desintegrado para que a matéria-prima, o si mesmo autêntico, possa emergir. As 5 leis são os processos alquímicos de queima, dissolução e fermentação.
Ele sente a dor do fogo, mas se recusa a se entregar ao processo, tentando apagar as chamas ou culpar o fogo por queimá-lo. Ao resistir a calcinatio, ele garante que sua transformação será incompleta e, em vez de se tornar ouro, ele se tornará cinzas amargas e ressentidas. O papel da dor, o elemento central da quinta lei, é de catarse. A catarse é a purificação das emoções. O narcisista, por ser avesso à vulnerabilidade, não permite a catarse. Ele armazena a dor, que se cristaliza em complexos de vitimização e paranoia. A dor, não processada, não curada, torna-se a sua tirana. A catarse é um ato de entrega, e a entrega é o único ato que o narcisista não pode realizar. Ele confunde entrega com derrota total. Para o si mesmo, a entrega é o início da vitória. A dor é o sinal de que a vida está acontecendo. Ao negar a dor, ele nega a vida. A totalidade, a meta de Jung, exige a integração. A psique do narcisista está em um estado de fragmentação perpétua. O universo, através das leis, tenta religar os fragmentos. A ressonância vazia é a falta de pontes emocionais. O exílio da sombra é a separação entre a luz e a escuridão. A revolta do si mesmo é a desintegração do centro. A única forma de reconstrução é através da honestidade radical, uma honestidade que exporia a sua nudez psicológica. A nudez, para ele, é a morte, e ele prefere a armadura pesada e sufocante da mentira. Essa armadura, com o tempo, se torna o seu sarcófago. Ele se mumifica em vida, tornando-se uma relíquia de sua própria imagem. A testemunha, por outro lado, escolhe a vida, a fluidez, a vulnerabilidade e a capacidade de ser imperfeito. Essa escolha é o seu escudo contra a contaminação narcísica. Ao se abraçar à imperfeição, você se torna inacessível à projeção dele. Ele não tem mais onde pendurar a sua sombra em você, porque você já a integrou em si mesmo. O caminho para quem se liberta do narcisista é a reconstrução da autoestima, não baseada na persona ou na admiração, mas no valor intrínseco do si mesmo. A sua percepção deve ser de que o caos dele é a sua oportunidade para a ordem interna. O seu sofrimento em relação a ele se torna o seu material alquímico para a sua própria transformação. O narcisista, nesse sentido, cumpre um papel arquetípico, o de vilão necessário que força o herói, você, a encontrar a sua força interior. Não se trata de gratidão pelo sofrimento, mas de uma compreensão profunda de que a energia destrutiva dele pode ser transmutada em energia construtiva para a sua própria individuação. A psique, afinal, é um sistema fechado de energia e nada se perde. Tudo se transforma. A dor dele se torna a sua sabedoria. A jornada continua. E o eco dessas leis ressoará em cada decisão que você tomar daqui para frente. A pergunta que Jung nos faria é: você está vivendo a sua vida em função do seu si mesmo? Ou você está vivendo para a persona que agrada aos outros? O narcisista é a personificação do erro de viver apenas para a persona. A sua redenção é viver para a totalidade da alma. O caminho é estreito e íngreme, mas o destino é a plenitude. O narcisista nos mostra o que acontece quando a alma é traída pelo ego. Ele é o aviso, o presságio sombrio de uma vida vivida na superfície. A sua dor é o farol que ilumina a necessidade de introspecção e a busca pelo verdadeiro centro. A cada passo de autenticidade que você dá, você se afasta da guerra dele e se aproxima da sua própria paz. A paz não é a ausência de conflito, mas a capacidade de estar no centro de si mesmo, mesmo quando o mundo ao redor está em chamas. Essa é a verdadeira força, a força do ser integrado. A vida é uma série contínua de escolhas arquetípicas.
Onde o narcisista escolhe a fuga e a ilusão, você deve escolher a presença e a verdade. Essa escolha é o seu ato de guerra contra a influência dele e a sua declaração de paz com o seu próprio si mesmo. A cada vez que você se recusa a reagir à sua manipulação, a projeção invertida perde força. A ressonância vazia se esvai e o herói ferido em você se fortalece, pois você aceita sua própria ferida e a transforma em sabedoria, em vez de repeti-la como ele faz. A sua cura é o seu poder. A verdade é que o universo não perdoa o desequilíbrio. O ego inflado é uma bolha que precisa estourar, e o som desse estouro é o que o narcisista mais teme. É o fim do teatro e o início da realidade. O processo pode ser lento e doloroso, mas a inevitabilidade das leis psíquicas garante o resultado. O colapso da persona é apenas uma questão de tempo e circunstância. A sua única responsabilidade é garantir que você não esteja por perto quando os escombros caírem. A testemunha se retira para um lugar seguro, um lugar de sabedoria e observação desinteressada, protegida pela sua própria luz. Este é o caminho da transcendência. O ponto final é a libertação do apego. O narcisista é um mestre em criar laços traumáticos. A lei da ressonância vazia garante que esses laços sejam vazios de nutrição, mas pesados em drama. Ao se libertar, você encerra o suprimento e força o ego dele a buscar a fonte interna de energia, algo que ele é intrinsecamente incapaz de fazer. E é aí que a crise atinge o seu ápice. O seu desapego é o motor final da sua desintegração. O ciclo de vida de um complexo é a sua formação, atuação, e se o indivíduo não se submete à individuação, a sua estagnação. O complexo narcísico se torna um parasita que consome a vida do hospedeiro, o indivíduo. A guerra do universo é, portanto, uma tentativa desesperada de resgatar o indivíduo do complexo que o devora. O caminho da testemunha é o caminho da integridade. Integre a sua sombra, abrace a sua humanidade e reconheça o si mesmo como o seu centro de autoridade. Somente assim, você pode observar o drama do narcisista sem se tornar parte dele. A sua vida, a sua verdadeira vida, começa no momento em que você para de dançar a música dele. O ritmo da sua alma é mais importante do que o ritmo frenético do ego alheio. A sua paz é a sua maior vitória. A última verdade é que o narcisista, em sua profunda miséria, está buscando o amor que ele não pode dar a si mesmo. Ele projeta a sua busca no mundo, mas a chave está trancada em seu próprio peito. As 5 leis são as chaves que tentam forçar a fechadura, mas ele se agarra à negação. A sua compaixão deve ser direcionada à criança ferida dentro dele, mas a sua ação deve ser de proteção absoluta do seu próprio ser, pois a criança ferida está cercada por um ego adulto tirânico e destrutivo. A salvação dele não é a sua responsabilidade. A sua salvação é a sua responsabilidade e o seu destino. Viva a sua verdade e o teatro dele perderá a relevância. A cortina cai para ele, mas se abre para você. É a sua individuação que importa.